falando ali de gestação, falando de lactação efetivamente, é entender que os requerimentos nutricionais da fêmea estão associados diretamente com a dinâmica corporal da fêmea. A fêmea quer crescer. A fêmea cresce continuamente até o quarto, quinto parto. Ela não para de crescer. Significa que, durante a gestação, eu preciso considerar que essa fêmea necessita nutrientes não só para desenvolvimento fetal, não só para recuperação corporal, não só para desenvolvimento do aparelho mamário, mas ela precisa continuar crescendo até o quarto, quinto parto. E a maioria dos programas de arraçoamento que a gente tem na gestação não consideram isso. E como consequência disso, há um desvio natural de nutrientes, porque a prioridade é sobrevivência, a prioridade é essa fêmea se desenvolver. Então há, como resposta, em função desse desvio de nutrientes, muitas vezes queda no número de nascidos, nos índices de nascimento, no peso ao nascimento, queda na capacidade de desempenho em termos de produção de leite. Isso tudo a gente vai analisar aqui. Então, ou seja, a gente precisa entender que a fêmea mudou, a fêmea tem uma exigência mais alta, e do ponto de vista corporal, essa fêmea ela sofreu uma alteração genética, né? Ela tem um peso metabólico maior, só que obviamente ela tem menos gordura, porque a gente seleciona para mais eficiência. Então, se eu seleciono para mais eficiência, eu seleciono efetivamente contra gordura, né, contra consumo, teoricamente, né, mais proteína e, obviamente, consumo voluntário ele é reduzido. A gente precisa entender, então, que geneticamente a fêmea mudou, a fêmea está em crescimento, mas também a gente precisa entender que existem diferenças entre as fêmeas, né? Ou seja, uma fêmea de primeiro ciclo é completamente diferente de uma fêmea multípara, principalmente do ponto de vista de dinâmica corporal. Tá? Olha só, eu tenho aqui nesse gráfico, o gráfico está representando a taxa de retenção de nitrogênio. Eu tenho a curva de multíparas e eu tenho uma curva de nulípara. Então, a taxa de retenção de nitrogênio representa, de uma forma mais simplificada, crescimento muscular. Tá? Ou seja, quanto maior a minha retenção de nitrogênio, teoricamente, maior deposição de proteína. Então, vamos lá. Aqui embaixo a gente tem um período gestacional. O que a gente observa aqui é o seguinte, olha só, nos primeiros 50 dias, a fêmea multípara, ela apresenta um pico de retenção de nitrogênio que a fêmea jovem não apresenta. Bom, isso aí está claro. O que é isso? Isso é reconstituição de reservas corporais. A fêmea multípara, ela passou por um período catabólico. Acabou de sair de uma lactação, ela perdeu peso. A gente vai entender que perder peso é positivo, é natural, tem que acontecer, porque senão a fêmea não produz leite. Mas ela perdeu, então ela precisa recuperar. E os primeiros 50 dias, né, é o período ideal para essa recuperação, onde naturalmente a fêmea faz isso. Tá? Depois, a partir dos 50 dias, há um outro pico, né, de retenção que está relacionado com, né, os parâmetros ou relacionado com os constituintes ou componentes fisiológicos, né, ou reprodutivos. Então, crescimento fetal e desenvolvimento do aparelho mamário dessa fêmea nessa hora. Bom, quando a gente compara com a fêmea nulípara, olha que interessante, a fêmea nulípara, então, ela não apresenta essa retenção aqui, obviamente, porque ela não tem o que recuperar, mas a fêmea nulípara, ela apresenta uma retenção de nitrogênio a partir dos 50 dias superior à fêmea multípara. Por quê? Porque além de ter crescimento do aparelho mamário, além de ter desenvolvimento fetal, ela está crescendo. Essa fêmea ainda está em crescimento, ela está se preparando para a vida reprodutiva dela, que vem ali na sequência. Então a exigência dessa fêmea é mais alta naquele momento ali. Tá? Então isso é fundamental a gente entender isso.